ouvidos, fique aberto o coração nessa manhã, porque Deus ele tem muito mais para falar no teu coração. Amém? Vamos orar pela vida do pastor Marcelo nessa manhã. Pai querido e Pai amado, ó Pai, eis aqui o teu filho nessa manhã, que irá ministrar os nossos corações mediante a tua palavra, meu Pai. Ó Deus, conduza ele de uma forma, Deus, diferente nesta manhã, que ele venha assim, Deus, ser surpreendido neste altar pela tua palavra, e que o Senhor venha trazer sobre ele a tua misericórdia, a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Sinceramente, se for para me olhar com tudo que está acontecendo aqui, eu não precisava nem pregar, porque a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Pode sentar um pouquinho, daqui a pouquinho eu chamo vocês para a gente ler o texto. Foi do início ao fim aqui. Foi do início ao fim. Que ele cresça e a gente diminua. O salmo que o pastor Bruno pegou, recitou aqui, que fala das orientações que nós devemos dar para nossos filhos. É tudo dentro da palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. E eu até ontem eu estava conversando com a minha esposa e eu falava com ela: poxa, eu já estou preparando essa mensagem há dias e parece que ela nunca está pronta. E mesmo assim, ontem sentei com ela, mostrei para ela, e até hoje de manhã eu estava: Senhor, o que o Senhor deseja passar para a gente nessa manhã? Qual é o intuito, Senhor? Com o coração que hoje aí já está tendo, qual é o intuito? E aí, como sempre, o Senhor nunca deixa de falar com a gente. Então, irmãos, nessa manhã agora, estaremos entrando em um assunto muito importante. Muito importante. Nós iremos estar falando sobre chamado, princípios e o verdadeiro mensageiro do Senhor. E esse verdadeiro mensageiro do Senhor, estou referindo quando Jesus fala de um profeta, mas eu estou falando de vocês que estão aqui nessa manhã. Nessa geração, nesse período que nós estamos vivendo, os verdadeiros mensageiros do Senhor são cada um de nós aqui. E com isso nós temos que aprender alguns princípios, atender o nosso chamado e entender muita coisa que Deus está colocando no nosso coração. Porque é o seguinte, irmãos, não é por nada não, mas tem muita gente que já está esfriando. E tem muita gente que não só conhece a palavra Cristo, mas não sabe o significado. Não tem no coração esse amor, esse Deus sobre a vida dele. Nos últimos tempos nós estamos vivendo maravilhas aqui, né, na igreja. Ontem, por exemplo, nós tivemos aqui, durante esse final de semana, a capacitação dos líderes. Que maravilha. Eu estou até hoje maravilhado com tudo que aconteceu desde ontem. Não é verdade? Coisas que estão acontecendo, mas sabe para quê? Para o reino. Não individualmente, mas para o reino. Coisas que estão acontecendo também no individual, mas para o crescimento do reino. Então nós vamos aprender com um profeta sobre a importância do significado dos princípios, a importância de entender o seu chamado e a importância de ser um mensageiro do Senhor. Vocês já podem ir se levantando e abrindo a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Todos acharam?
versículo 76. Lembra que eu falei sobre o salmo que o pastor Bruno estava pregando? Falando sobre filhos, como nós devemos orientar nossos filhos para que venham crescer em conhecimento e sabedoria. Presta bem atenção aqui, ó. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá ao seu povo como encontrar a salvação, por meio do perdão dos seus pecados. Repetindo, e você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá ao seu povo como encontrar salvação por meio do perdão dos seus pecados. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, feche as suas Bíblias. Se quiser, pode deixar abertas se vocês quiserem, não tem problema nenhum. Sabe de quem nós estamos falando aqui? Vocês têm noção? Nós estamos falando de João Batista. Sim. Detalhe, essas palavras que nós acabamos de ler agora, dentro desse versículo, quem falou foi o seu pai, Zacarias. Entenda uma coisa que eu quero dizer para vocês essa manhã. Muitas vezes quando nós falamos de João Batista, o que vem na nossa cabeça? Aquele profeta que apareceu no deserto do nada, não é? Eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter ouvido mensagens nesse sentido. E surge João Batista no deserto, e aí a pessoa começa a pregar, não é verdade? Um profeta do quê? Tem um estupim curto, não é? Bravo, raça de víboras. Estou mentindo? Quantas vezes você já ouviu isso falando sobre João Batista? A maneira que ele tratava as pessoas no deserto, e o número de pessoas aumentava. Estou mentindo para vocês? Não é verdade que muita gente fala sobre isso? E aí começa a falar diretamente sobre o que? A mensagem de João Batista dizendo: arrependei-vos, porque já começou o reino. Haverá alguém que vai vir depois de mim, que batizará esse povo diferente do que eu batizo, porque eu batizo em água e ele batizará em fogo. Prepare-se, porque se vocês não mudarem o seu comportamento, ele vai vir com um machado, vai cortar essa árvore e botará no fogo. Essas palavras são de João Batista. Mas lembre de uma coisa: a gente não tem que ter medo, mas sim temor ao Senhor. E para a gente entender um pouco sobre o temor ao Senhor, que é diferente de medo, porque se você não vai conseguir arrependimento de uma pessoa simplesmente com voz entoando mais forte e apontando o dedo no rosto da pessoa dizendo: se você não mudar, você vai para o inferno. Não é bem assim. Para vocês entenderem onde nós vamos chegar essa manhã, eu preciso simplesmente voltar alguns capítulos atrás do livro de Lucas, para você entender os princípios que nós temos que ter de nossos comportamentos, e entender que João Batista não era esse cara tão bravo assim. Era bravo sim, com certeza, porque ele era justo, mas ao mesmo tempo, o entendimento que nós temos que ter essa manhã é que tudo no reino de Deus tem princípios. Tudo no reino de Deus não é de qualquer jeito. Nunca vai aparecer aqui, eu tenho certeza absoluta. Nunca vai chegar aqui um profeta, um pastor, seja quem for, virar para o pastor Bruno e falar: olha, eu sou pastor, posso pregar na sua igreja? Sim, eu não tenho certeza que o pastor Bruno, o pastor Gilberto nunca iria deixar a pessoa subir aqui sem ter uma referência sobre ele, e se realmente ele é um homem de Deus. Porque dentro do reino de Deus tudo tem princípios. Dentro do reino de Deus não é bagunça não. E vamos ver isso aqui agora, nesse exato momento. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque João Batista não apareceu do nada. O seu chamado foi muito antes dele nascer. Começou tudo pelos seus pais. O pai de João Batista chama-se Zacarias. A mãe de João Batista é Isabel. Zacarias, ele não era qualquer um.
Zacarias era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. Ele era um sacerdote. Ele era do grupo de Abadias, pertencente a esse profeta, esse responsável pelo templo. E ele era filho de Isabel. Isabel também pertencia a uma tribo de Arão. Ou seja, esse casal era um casal tementes ao Senhor. A Bíblia fala que o Senhor virou os olhos para eles, achou graça sobre esse casal. Por quê? Porque esse casal, eles respeitavam os mandamentos. Eles tinham no coração o temor ao Senhor. Está na Bíblia, vocês podem ler. Bem no início desse capítulo. Era um casal que tinha temor no Senhor. Seguia os mandamentos. Sabia quem ele era. E um desses momentos especiais, aonde Zacarias estava fazendo o seu trabalho, junto com um grupo de pessoas, ele foi selecionado para acender os incensos do templo. Quando ele entra nesse templo, preste bem atenção, acendendo os incensos, enquanto as pessoas estavam lá fora, em oração, em adoração, aparece um anjo do Senhor. E esse anjo para do lado direito do altar, vira para João Batista e diz para ele: as suas orações foram ouvidas. As suas orações foram ouvidas. João Batista leva um susto, olha para aquele homem lá, e ele, aquele anjo continua dizendo para João Batista. Aquele anjo vira para João Batista e fala: olha, você e a sua esposa, você e Isabel terão um filho. E ele será diferente, porque ele levará a salvação para aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Você chamará ele de João. João Batista, Zacarias, vira para aquele anjo e fala: mas como isso vai acontecer? Já que eu e minha esposa já somos avançados de idade. Ou seja, nós já somos velhos. Como na velhice eu serei pai. Como na velhice a minha esposa vai dar luz, vai engravidar. Então aquele anjo vira para ele e fala assim: eu sou Gabriel, o mensageiro do Senhor. Eu sou Gabriel, o mensageiro do Senhor. As palavras que estão saindo da minha boca vai acontecer sobre a sua vida. E como você duvidou, a partir desse momento você vai ficar calado, ficará mudo. E assim aconteceu com Zacarias. Quando ele saiu do templo, o pessoal ficou maravilhado, não estava entendendo nada, porque demorou demais dentro do templo. E ele sai mudo, gesticulando, e não conseguia abrir a boca para falar mais. Irmãos, eu não vejo aqui um castigo não, tá? São propósitos de Deus. E vocês vão entender por quê. Agora Zacarias termina o seu serviço, vai para casa, no período de 5 meses, e durante esse período a sua esposa agora engravida. Ela engravida. E o mais interessante disso tudo é que aquela mulher agora começa a profetizar: o Senhor me tirou um peso das minhas costas. A humilhação que eu tinha, mesmo temendo ao Senhor. O Senhor me deu um filho na velhice. É a oração daquele homem e o desejo daquela mulher. Um milagre. Um milagre. Um milagre. E agora, durante esses 6 períodos de meses, aonde ela está ali no seu período de gestação, entrando no seu 6º mês, esse mesmo anjo Gabriel vai até o outro lado da cidade,
num lugar chamado Nazaré. Vai ao encontro de uma menina chamada Maria. Vira para aquela menina e fala: menina, tu és favorecida do Senhor, do teu Deus. Ele achou graça em você. E através da sua vida virá o Salvador, o Cristo, o Messias. Mas como isso vai acontecer? Já que eu sou virgem. E essa Maria, ela já era noiva de um homem chamado José. Todo mundo conhece essa história, né? E ele falou: não se preocupe com isso, o Espírito Santo vai vir sobre a sua vida, você irá engravidar. E ela falou com aquele anjo: que seja feita a vontade do Senhor. E o anjo se retirou, Maria se engravida. E agora ela vai fazer o quê? Porque também o anjo disse: dentro da sua parentela, a tua prima Isabel também está grávida. Mesmo em idade avançada, ela está grávida. Então Maria agora vai ao encontro dessa mulher, chegando as duas, barrigudinhas, agora, se encontrando, com a saudação de Marias, falando o nome de Isabel. A criança que estava no ventre de Isabel começa a dar uns pulinhos lá, começa a se mexer, e aquela mulher se enche do Espírito Santo, e ela reconhece a voz de Maria, e ela reconhece quem está no seu ventre, e ela diz: que alegria de receber em minha casa a mãe do Salvador, do meu Salvador. Porque quando ouvi a sua voz, a criança que estava no meu ventre, para testificar aquilo que tudo iria acontecer no futuro, se mexeu. Eu sei que no seu ventre está o Salvador. Nada acontece por acaso, irmãos, nada. Chega nos dias dessa mulher dar à luz, agora. Na verdade, quando ela já tinha dado à luz, 8 dias depois, aparece um número de pessoas ali na sua casa, amigos, pessoas que iam circuncidar aquela criança. E eles começaram a dizer: o nome dele será então Zacarias, já que o pai chama Zacarias, já que isso é uma tradição já judaica. Então aquele homem simplesmente vira, Isabel agora vira e fala: não, o nome dele será João. As pessoas olham: mas como assim João? Você não é sua parentela, não há ninguém com esse nome. E ele diz, então, olhando para Zacarias e falando: como será o nome do seu filho? Aquele homem agora pega uma tabuinha, um bom mineiro dizia taba, pegou uma tábua de escrever, tábua de escrever, e colocou: o nome dele é João. E nesse exato momento a sua língua destrava. E agora aquele homem começa a louvar ao Senhor. Aquele homem agora começa a falar com o Senhor. Ele começa agora em orações a dizer palavras. As pessoas em volta não estavam entendendo nada. As pessoas em volta começaram a olhar e falaram assim: quem será esse menino? O que isso tudo está acontecendo? E Zacarias continua louvando ao Senhor. Esse louvor ele é conhecido como Cântico de Zacarias, porque é um cântico profético, porque é um cântico aonde Zacarias, agora nesse exato momento, ele está falando com Deus em agradecimento por tudo que ele está fazendo, e ao mesmo tempo também profetizando sobre a vida do seu filho. Isso é importante, irmãos. Preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Isso é importante. Olha só, o pastor Bruno acabou de citar o Salmo, onde ele diz que nós devemos olhar pelos nossos filhos e colocar ele no caminho certo. Olha o que diz aqui, a partir do
No Evangelho de Lucas, capítulo 1, 68 na verdade, diz assim, seja bendito, ó Senhor Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Ele enviou poderosa salvação da linhagem do seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás. E assim ele vai adorando o Senhor e falando com o Senhor, até que ele chega no versículo que nós acabamos de ler, no capítulo 76, e diz: e você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor, dirá ao seu povo como encontrar salvação por meio do perdão dos seus pecados. Entenda uma coisa que eu quero dizer para vocês. Vou parar um pouquinho aqui, porque eu preciso que vocês entendam esse ponto. Nada acontece por acaso. Deus te dá filhos para você cuidar deles, preparar ele para esse mundo, mas ao mesmo tempo também profetize sobre a vida do seu filho, para que ele cresça com caráter, para que ele cresça com princípios. Aprenda aqui com Zacarias nesse exato momento, sabendo do chamado do seu filho, ele profetizando sobre a vida do seu filho, sabendo o que ele iria fazer. Entenda uma coisa: Deus te dá filhos, mas é para ele. Então prepare o seu filho para falar sobre o Evangelho. Prepare o seu filho para ser um verdadeiro homem de Deus. Prepare o seu filho para ele entender que nada nesse mundo é fácil, mas ao mesmo tempo, se você tiver Cristo no coração, as coisas não ficam tão difíceis assim. Profetize sobre a vida do seu filho. Tome cuidado com as palavras que amargam. Nessa semana agora, eu vi uma postagem no grupo dos kids lá. São demais, professores. Eu estou tão feliz de ver minha filha aqui com vocês. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção a alegria que ela tem no dia, né, minha queridinha? De ter as aulas, como é que ela fica empolgada. E lá eu vi uma postagem, eu não lembro de quem, eu não vou dizer, para não errar, nem tentar, né? Eu não vou dizer o nome da pessoa, porque não lembro quem poderia estar postando. Mas eu vi uma postagem nesse grupo dizendo: tome cuidado com as suas palavras que você faz com seus filhos, para que eles não cresçam uma criança frustradas. Tome cuidado, realmente. Não diga que ele é burro. Não diga que ele não vai ser nada na vida. Não diga assim: essa criança não tem jeito. Sabe? Tome cuidado com as palavras que você fala para os seus filhos, porque dependendo da idade, eles já estão com um pequeno entendimento. E se vocês disserem isso para eles, com certeza, no futuro pode se tornar isso um trauma. Tornar uma criança completamente dependente ou insegura. Tome cuidado com isso. O que você deve fazer, porque criança é criança. Se a gente não corrigir, vai dar problema no futuro. Por isso que nós temos que ensinar nossos filhos os caminhos do Senhor. Por isso que nós precisamos abrir os nossos olhos nesse sentido. Profetize sobre a vida do seu filho. Mas diga quem será. Diga para ele: você será um grande servo do Senhor, uma grande serva do Senhor. Que você seja um grande pai, uma grande mãe. Que siga os princípios do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Passe também para os seus filhos. Mas profetize, não deixe antes de você chegar na sua casa à noite, mesmo muitas vezes cansado do trabalho. Talvez você encontre os seus filhos dormindo, a sua esposa dormindo. Não deixe de orar por eles. Vá lá, põe a mão na cabeça do seu filho, da sua filha. Profetize sobre a vida dele. Profetize e fale com ele. Diga para o Senhor cuidar dos seus filhos. Diz o quanto ele é maravilhoso. E ao mesmo tempo oriente o seu filho. Olhe pela vida da sua esposa, do seu esposo. Mesmo brigado, deixa ele dormindo lá, mas põe a mão e diga. Profetize sobre a sua família, para que você seja que nem esse casal aqui. Talvez vocês estão passando por uma dificuldade agora. Talvez vocês estão precisando de um milagre. E o milagre chegou naquela casa. A alegria chegou. Então, se tiver tristeza na família de vocês, não se preocupe. Ore ao Senhor. Faça que nem Zacarias. E faça que nem Isabel, acredite. Porque a honra vai chegar na sua casa. A honra irá chegar na sua casa. As bênçãos irão chegar. A alegria estará ali. Amém? Esse é o primeiro ponto que eu estou dizendo para vocês.
Então João Batista não chegou do nada. Então João Batista teve uma família. João Batista teve alguém que profetizou por ele. E vamos além. Porque no 78 na verdade, 80 também, fala que esse menino agora, ele está no deserto, mas crescendo em conhecimento e em espírito. Quem estava ali com ele? Com certeza o seu pai. Então ele não estava no deserto à toa. Ele não apareceu do nada. No deserto também é um lugar da gente muitas vezes passar para crescer, receber o Espírito Santo e ter conhecimento. Ninguém nasce pastor. Se você não cultivar isso no seu coração, né, pastor? Se você não correr atrás, se você não estudar, se você não tem temor ao Senhor, vai me desculpar, vai virar coach. Não nada contra coach, nada, irmãos. Mas haverá pessoas aí que simplesmente vai ter a capacidade de trazer palavras que vão trazer um refrigério momentâneo para as pessoas. Que ser pastor, ser evangelista, ser um servo do Senhor, mesmo seu chamado não sendo aqui em cima, porque todos nós temos um chamado. Isso tudo tem que ser verdadeiro. O Espírito Santo tem que estar sobre a sua vida, sobre a minha vida. Porque quando você chegar numa casa, aconteça a mesma coisa que Maria fez com Isabel. Quando você der um olá para o seu amigo, olá para os seus parentes, eles possam sentir um tremor, sentir algo diferente e falar: poxa, chegou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mesmo que ele não entenda, mesmo que ele vire para você e fala: poxa, olha para você, eu vejo uma aura diferente. Eu já escutei isso, né, amor? Aí eu fico uma calma quando eu chego perto de você. Nossa, quando você vem aqui em casa, poxa, que aura, esse Espírito Santo. Quer receber? Vem cá que eu te ensino. Vem cá que eu vou te falar um pouco sobre ele. É aprender a evangelizar, é aprender em momentos, seja de fragilidade ou até mesmo de alegria, as pessoas conseguem enxergar sobre a sua vida esse Jesus que é gerado todos os dias dentro do nosso corpo. E quando você abrir sua boca, as pessoas também consigam ver ele, sentir a presença dele. João Batista agora está no deserto, sendo preparado, quando até que ele chega o seu dia. E agora sim chega o dia de João Batista. Agora sim aquele profeta aparece para aquele povo. E agora aquele profeta não é apenas um pequeno simples profeta, mas aquele homem agora, ele chega para aquele povo e ele começa agora, através de algo que já foi profetizado sobre a sua vida, através de Isaías, que dizia que haverá uma pessoa que clamará pelo deserto, falando da salvação. As palavras de João Batista eram: arrependei-vos, pois o reino do céu está próximo. Isso foi falado por profeta Isaías. Ele é a voz que clama no deserto: prepara o caminho para a vinda do Senhor, abram estradas para Ele. Entenda uma coisa, irmãos. Eu e você como profeta, eu e as mulheres como profetisa, eu e você como mensageiro do Senhor, entenda uma coisa. Nós temos que estar com isso muito em evidência em nossas vidas, todos os dias. Porque quando você chegar em um lugar que precisa da palavra de Deus, você seja honrado também nesse sentido. Eu não estou falando para você criar soberba, mas sim ser honrado, porque ali está um homem de Deus. Por favor, ore por mim. Por favor, ore por nós aqui. Como mensageiro do Senhor, nós temos que aproveitar todas as oportunidades, seja onde for, seja dentro de uma igreja, seja lá, principalmente lá fora. Que o deserto é lá fora, irmãos, não é aqui dentro não. O deserto é lá fora. Que aprender é lá fora. Porque aí o temor do Senhor tem que estar no nosso coração, o amor do Senhor tem que estar no nosso coração. Porque a gente vai ver pessoas de tudo quanto é jeito.
Pessoas que vão vir para você e vão querer saber um pouco mais de Cristo. Porque você fala de Cristo, as pessoas vão ficar sedentas. Mas também haverá pessoas, como os saduceus, como os fariseus, que vão olhar e vão te julgar. Aí nesse exato momento, que entra a fala de João Batista, quando ele fala raça de víboras. Vocês acham que já tem a salvação? Só porque vocês se consideram filhos de Abraão? Entenda uma coisa, está vendo aquela pedra ali? Se Deus quiser, Ele transforma aquela pedra em seu filho, nos filhos de Abraão. Entenda uma coisa, arrepende dos seus pecados. Arrependam dos seus pecados. Porque vai chegar um dia que ele vai vir com o machado. Agora vocês estão começando a entender? Ele cortará essa árvore. Porque a árvore que não der fruto, ela vai ser cortada e jogada no fogo. Isso é princípios. Isso é uma pessoa que tem o entendimento da palavra. Isso não é um cara arrogante. Isso não é um cara estúpido. Isso é uma pessoa que fala a verdade. Isso é uma pessoa que está preocupado com a salvação do outro. Arrependei-vos. Arrependei-vos que está chegando. Arrependei-vos, porque Ele está chegando. Então, o que eu quero dizer isso para vocês? Não desista do seu ministério, não desista do seu chamado, não desista de nada disso. Fique firme no Senhor. Continue dentro do ensinamento que o Senhor está dando sobre a sua vida. Porque é o seguinte, vocês estão achando que muitas vezes vinha arrumadinho, o pastor arrumadinho, né? Aqui na frente que é o cara. Não. Quando Jesus fala sobre João Batista, da característica de João Batista, e a Bíblia também fala sobre ele, fala que aquele homem estava aqui vestindo roupas de camelo. O seu cinto era uma corda de couro amarrada na cintura. Suas sandálias eram de couro. Ele se alimentava de mel com gafanhoto. Irmãos, não é por nada não, mas eu acho que o problema aqui não é o gafanhoto, sabe? Para mim é o mel. Vai comer mel o dia inteiro, irmãos. Tá louco. Não dá. Não sei quando vocês, mas se fosse no meu caso, me dá só o gafanhoto, um pouquinho mel. Tem 3 anos, né, amor, que tem que pote de mel em casa e nunca acaba. Não dá. Não dá. Todo dia? Não. Só brincadeira aqui com vocês, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. O que eu quero dizer com isso? Jesus deixa bem claro para eles, povo, dizendo: está vendo que porque quando João Batista está preso, olha só, mesmo preso, João Batista manda os seus discípulos até Jesus para perguntar se ele realmente era aquele que foi enviado. Então Jesus vira para aqueles discípulos e fala: está vendo as maravilhas que eu estou fazendo? Cegos estão agora enxergando, os surdos estão ouvindo, os aleijados estão andando. Vá e conte tudo isso para o seu mestre. E quando aqueles homens estão saindo, sabe o que acontece? Jesus agora começa a falar de João Batista. Quando vocês vão no deserto, vocês ficam procurando aquela folhinha que fica balançando no vento. Quando vocês estão no deserto, vocês ficam atrás de homens com roupas de linho caros. Olhando para isso, vocês não veem que é um homem rico? Vocês estão procurando isso? Ou quando vocês estão no deserto, vocês estão atrás do profeta? Palavras aqui eu vou dizer para vocês agora. De todos os profetas nascidos de mulher, João Batista é o maior. Mas mesmo sendo o maior, ele é o menor da casa. Mas por quê? Ele tem o entendimento. Porque ele foi escolhido
para que venha falar do Salvador. Entenda uma coisa, irmãos. O que faz um pastor, o que faz um evangelista, o que faz um diácono, o que faz uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não são as roupas que ele veste, não são os carros que você possui, é a palavra de Deus que está no seu coração. João Batista nos ensina aqui o seguinte: se você não tiver a palavra do coração, porque aquele homem entendia o que era isso, porque ele estava profetizando sobre a vida de Jesus, então ele conhecia da palavra de Deus, com certeza. E lembre-se de uma coisa, meus queridos: se vocês estão procurando pessoas porque estão vestindo bem, porque um tempo atrás aí eu recebi um WhatsApp de uma pessoa querendo me vender o sapato do pregador, sério, lenço do pregador, tá vendo? Camisa do pregador. Você é pastor, você vai ficar mais abençoado ainda, eu tenho certeza disso, porque nós temos um kit aqui. Já recebeu, pastor, uma coisa assim? Irmãos, roupa não é isso, não é para isso. Vocês estão achando que um profeta vai ser através da roupa? Um profeta verdadeiro, um homem de Deus, é isso aqui, ó. É isso aqui. Se você não dominar isso aqui, se você não ter um entendimento disso aqui, as suas roupas, o que você veste, não é nada. E tem gente que fica preocupada. Pessoas ficam preocupadas com isso. Eu já vi pessoas, amigos meus, dizendo: eu não quero ser pastor, não. Eu sei que eu tenho me chamado nesse sentido, mas para ser pastor tem que ser rico. Já pensou, pastor Bruno? Tem que ser rico para ser pastor, porque assim, gente, quem disse isso? Onde que está escrito isso? Me mostra aqui, porque então estou no lugar errado. Imagina se o pastor Bruno vira para a gente e fala assim: ó, a partir de hoje, vocês têm que usar os tênis, os ternos mais caros que vocês acharem para vir pregar. Já pensou, pastor Bruno? Eu vou ter que vender meu rim. Eu sou assalariado, como é que eu vou comprar um terno caro? Tem terno de 13 mil, para. Você acha que terno vai pregar? Não dá. Não fica atrás desses homens de saco aí não, irmãos. As pessoas estão, sabe, se vestem de saco de batata, meu Deus. Ontem mesmo eu estava no intervalo aqui, eu mostrei uma foto para Edgar de uma pessoa com a blusa amarela, um pregador, blusa amarela, sapato amarelo, gravata vermelha, se dizendo, deixa pra lá. E aí eu falei: olha só, Edgar, vou te contar um segredo, tá? Vou te pedir um grande favor. Se um dia você me vê com interesse nesse tipo de roupa, você sai de perto de mim, você me avisa. Porque isso não condiz com a palavra de Deus. Soberba, vontade de ser maior, que isso? Sabe? Eu gosto muito da epístola de Judas. Não Iscariotes, tá, irmãos? Aqui não existe isso, né, na Bíblia. O outro Judas, tá? Aquele que foi escolhido. Porque a carta dele, ele está direcionada para os discípulos, aos pastores, aos líderes. Depois dá uma lida para você ver. Ele deixa muito bem claro, na verdade. Deixa muito bem claro lá dizendo: olha, vocês têm que ter esse caminho. Se vocês não aprenderem a palavra, vocês não ensinaram a palavra de Deus, vocês estão no caminho errado. Façam isso nesse sentido. E dá um aviso para a igreja: se vocês aparecerem nesses lugares e esses pastores começarem a divulgar coisas que não sejam da palavra de Deus, fuja de lá. Ei, irmãos, eu peço um favor para vocês. Se um dia vocês virem aqui em cima aqui, me crescendo, me valorizando demais, se vocês começarem a perceber que eu não estou sendo mais um pastor, por favor, me avise.
me avise. Dou a liberdade para qualquer um aqui, porque eu já sou de casa. Eu já me sinto da IEGEM. Eu me sinto da família. E família orienta, família ajuda o outro. Então, se vocês perceberem sobre a minha vida, me alertem, por favor. Porque eu não quero perder o temor ao Senhor. Eu não quero que a soberba entre no meu coração. Eu não quero me transformar em uma pessoa que é capaz de colocar um slogan dizendo: Pastor Marcelo, o evangelista da nação, o cajado do Senhor, o raio-x dos milagres. Para, irmãos. Eu sei que tem muitas dessas pessoas que são bênção, mas tem muito charlatão na internet, tem muito charlatão por aí. As coisas do Senhor a gente tem que dar de gratidão, não é vender. Nada de comprar o óleo ungido para ir na sua casa. Convida seu pastor, convide seu amigo para uma oração, para uma vigília na sua casa. Vai ter muito mais eficiência do que você comprar pela internet um óleo ungido, o óleo do milagre, a vassoura que vai varrer toda a maldição da sua casa, a caneta ungida para você usar no trabalho. A roupa para usar, para você diferenciar, para as pessoas conseguirem te ver como o nome de Deus. Espera aí. Apague isso da vida de vocês. E por favor, me ajude. Pode chegar para mim e falar. Né, Fabiana? Pode chegar para mim e falar. E pode ter certeza que eu não vou ficar com raiva e nem vou ficar chateado com nada. Ao contrário. Isso é um alerta. Porque família ajuda família. Irmão ajuda irmão. Se você fica sentindo muito coitadinho quando alguém te chama a atenção ou quando alguém te orienta para alguma coisa, nós estamos no caminho errado. É ajudar uns aos outros. Porque assim Cristo está no meio entre nós e nós vamos conhecer, né, e estaremos dentro da salvação. Por favor. E graças a Deus, nesse ponto aqui, eu estou muito feliz. Porque uma das recomendações, tanto do pastor Bruno quanto do pastor Gilberto, pegue a palavra. Estude. É usar isso aqui. Porque nós estamos trazendo a palavra de Deus. Não vem com coisinha para maciar o ego das pessoas, não. Porque não funciona mais. Nós temos que parar de ter esses sentimentos, irmãos. E começar a ter um pouco mais de, de coragem, vamos dizer assim. Não é deixar para o outro fazer, mas a gente fazer. Porque o reino não foi feito só para os líderes que está falando sobre Jesus, mas é para todos nós que somos mensageiros do Senhor. A partir de hoje, irmãos, vamos pensar muito nisso. A partir de hoje eu quero que vocês pensem sobre esse princípio de ser correto, de não importar com a vaidade, mas sim com a palavra de Deus. E vamos manter isso em nossos corações. João Batista nos ensina algo também especial. Estou terminando, tá, irmãos? Pode ficar tranquilo. Na presença do Senhor, a gente tem que entender que Ele é o soberano. Na presença do Senhor, nós temos que entender que o momento é dele. E que Ele usa eu e você para isso. Quando João Batista foi batizar a Jesus, quando ele estava ali dizendo que arrependei-vos, porque está chegando o momento que haverá uma pessoa que vai vir na minha frente. E eu batizo com água, mas ele com fogo. Nesse exato momento agora aparece Jesus entrando nas águas. Quando aquele homem viu Jesus, quando João Batista viu Jesus e falou: esse é aquele que eu estou dizendo, esse que vai tirar o pecado do mundo,
É desse que as Escrituras estão falando. É esse homem. E agora, aquele homem na presença de Jesus, aproximando-se dele, nesse exato momento, agora vem algo que me chama muita atenção. Porque João Batista olha para Jesus e fala: eu não posso fazer isso. Não está certo. Não está certo. É você que tem que me batizar. Aí vem Jesus e dá um ensinamento para aquele homem, dizendo: não, é necessário que seja cumprido os mandamentos. É necessário que seja cumprido a palavra de Deus. É necessário que você cumpra a palavra de Deus. Então agora João Batista chega e batiza Jesus. Sobre a sua cabeça vem o Espírito Santo, e a voz de Deus dizendo: esse é meu filho amado. João Batista vendo isso tudo. Irmãos, entenda uma coisa. Todos nós temos, ter no coração o desejo da palavra de Deus e falar de Deus. Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos ficar constrangidos, porque a presença de Deus nos constrange, não é verdade? Lembre de uma coisa: você tem um chamado, você precisa cumpri-lo na íntegra. Então não passe a responsabilidade para Deus, porque nesse exato momento é você que tem que fazer. Faça como João Batista fez, porque você não está desrespeitando a Jesus, você está cumprindo algo sobre a sua vida, cumprindo algo sobre isso. Porque o reconhecimento vem de Deus dizendo: esse é meu filho amado. É Jesus. Esse é o meu filho amado. Em nenhum momento você vê João Batista querendo ser Cristo. Mesmo com tanta multidão à sua volta, nós vemos aquele momento onde as pessoas agora sedentas do Senhor começam a ouvir as suas palavras e começam a dizer: será que ele não é o Cristo? E ele diz: olha, eu sou aquele que fui enviado para abrir o caminho para ele. E apenas fui aquele que fui enviado que vai abrir o caminho para ele. Simplesmente isso. Porque eu batizo com água, ele batiza com fogo. E entenda uma coisa, irmãos: na nossa vida, sempre, tudo que nós vamos fazer, tudo, não faça nada além daquilo que Deus pediu para você fazer. Por exemplo, eu quero dizer, o seu chamado. Se você tem um chamado, sabe qual é? Não tenta ser a mais do que isso. Nunca. Não passe disso. Porque existe um limite, porque nesse limite porque está o reconhecimento seu, que você é humano, que você é apenas um mensageiro. E quando você passa, você começa a se achar um deusinho. E isso não é legal. Eu já falei isso antes, né? Mas preste bem atenção nesse sentido. A presença do Senhor, Ele que tem que crescer e a gente diminuir, sempre. Ele tem que crescer e a gente diminuir, em todos os momentos. E para a gente finalizar aqui, tá? Queria chamar o grupo de louvor, pode vir. Porque tem algo para a gente finalizar que João Batista disse
ensinando aos seus discípulos algo que eu e você temos que ter no nosso coração. Diz bem assim, olha como que a sintonia de Deus está tão grande aqui, irmãos. Está lá em Mateus 3:13. Diz bem assim, olha. Oh, desculpa. No 22, tá? Diz assim, ó. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles batizando. Nessa época, João Batista batizava em Enom, perto de Salim, pois ali havia bastante águas e o povo ia até ele para ser batizado. E isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e eles disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou do outro lado do Jordão, aquele que o Senhor deu o testemunho, também está batizando. Mas na verdade não era ele que batizava, mas sim os seus discípulos. E todos vão até ele. João então respondeu, presta bem atenção nisso aqui, para a gente finalizar: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que seja concedido do céu. Você sabe que eu lhes disse claramente, eu não sou Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. E o noivo que se casa com a noiva, o amigo do noivo, simplesmente se alegra de estar ao lado dele. Outros, através dos seus votos. Portanto, muito me alegro com o desfecho disso que está acontecendo com ele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Entenda uma coisa, aqui, fiquem de pé, para a gente finalizar. Eu e você somos o mensageiro do Senhor. Eu e você somos a noiva do Senhor. Mas ao mesmo tempo nós temos que ser amigo de Jesus. Quando você, seja qual for a sua área, você, seja qual for o que você faça, não precisa ser pastor, eu estou dizendo para vocês. Talvez você está no seu trabalho, lá você pode ser um João Batista pregando o Evangelho. Você está na sua família, lá você vai ser um João Batista pregando o Evangelho. Pode ser na igreja aqui, pastor, mas meu chamado não foi para ser pastor. Ok. Tem muito mais áreas aqui dentro para pessoas trabalharem. Eu tenho um amigo meu que falava comigo, Marcelo, eu não sei se eu vou ser pastor, não tenho essa vocação. E eu disse para ele, você um dia vai descobrir qual é a sua vocação na igreja. E um belo dia, na igreja que ele estava em Belo Horizonte, o pastor estava super atarefado, apertado, não sabia o que fazer. E ele foi perguntar para ele, porque ele era grande amigo dele. E ele disse bem assim, olha, eu estou com tantos problemas aqui financeiros, que eu não estou conseguindo resolver as coisas da igreja. Talvez eu vou até fechar as portas. E ele virou para esse homem e falou assim, deixa eu dar uma olhadinha no balanço da igreja, você pode permitir isso? E ele falou, posso. Então ele foi lá e olhou, e com um simples Excel, ele colocou a igreja em ordem. Não precisou entrar mais dízimo, não precisou apelar, não precisou falar de nada, não precisou vender nada. Simplesmente organizando. E ele entendeu o seu chamado. O meu chamado para trabalhar na igreja, no lado financeiro, porque nós, como pastores, tem hora que nós somos muito bagunceiros. E nós precisamos de pessoas em várias áreas para resolver para a gente. Então, ou seja, o seu chamado vai ser aonde Deus te chamou. Naquilo que você tem, muitas vezes facilidade, ou muitas vezes algo diferente. Mas lembre-se de uma coisa, o que eu quero dizer para vocês essa manhã aqui. A maior alegria que nós temos que ter no nosso coração é que quando você estiver em um lugar e você começa a ver pessoas reunindo no nome do Senhor, nós temos que ser que nem João Batista e dizer: a casa está cheia, porque o noivo está com a noiva.
eu tenho o prazer de dizer, além de ser noiva do Senhor, eu também sou amigo dele. Eu me alegro em ver o meu amigo se casando com a noiva. Eu me alegro, porque aqui eu estou cumprindo o meu chamado. Que ele cresça e eu diminua. Que ele venha aparecer mais e eu diminua no que ele me chamou. Que o mais importante é ver a noiva com o noivo. E lá fora tem muitas pessoas perdidas. Tem muitas pessoas precisando de um noivo. Tem muitas pessoas precisando entender isso. Tem muitas pessoas precisando ter esse encontro com Cristo, esse casamento. Entendam, irmãos, é lá fora que é o deserto. É lá fora que nós precisamos estar. É lá fora falando com os nossos familiares e amigos, exaltando o nome dele, colocando ele lá em cima. E ao mesmo tempo entender o que é humildade sobre as nossas vidas. Porque ele que tem que crescer não somos nós. Não é uma igreja que tem que crescer. Não é um templo. Mas sim você. Crescendo em sabedoria, crescendo em conhecimento. Porque nesse momento você vai ser o menor entre todos. Porque você entende o que é ser um discípulo. Você entende o que é ser um profeta. Você entende o que é ser uma profetisa. Você entende o seu chamado como mensageiro do Senhor. E vamos levar o evangelho do Senhor para esses 4 cantos da cidade. Quando a igreja convocar para vocês evangelizar, eles vão evangelizar. Não deixa para meia dúzia de pessoas. Precisamos de um número grande, 100% da igreja para isso. Isso vai acontecer aqui, irmão. Mas não por crescimento de encher, mas sim pessoas dentro do reino de Deus. Precisamos entender isso. E cada vez mais e mais e mais. Cada vez mais e mais e mais. Entender que ser um mensageiro do Senhor é maravilhoso. É um prazer. Não é medo, mas sim um prazer. Porque você está ajudando uma pessoa a conhecer, reconhecer os seus pecados e serem salvos. Ó igreja do Senhor, profetizo sobre a sua vida, que vocês venham a entender isso. Sejam mensageiros do Senhor. Que das suas bocas saiam palavras de salvação para aqueles que precisam. Que das suas bocas saia um ensinamento. Que eles precisam se arrepender e ter um verdadeiro encontro com Cristo. Profetizo sobre a vida de cada um de vocês aqui, para que vocês cheguem em sua casa, nos seus familiares que ainda vocês não são convertidos, que não conhecem a Cristo, vocês sejam usados diferentes, que vocês sejam um João Batista com princípios, que seja um João Batista, um verdadeiro homem de Deus, que é capaz de divulgar a palavra de Deus. Que vocês possam sair daqui, irmãos, pensando nisso, sendo um verdadeiro mensageiro do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Agora nós vamos estar na ceia, né, pastor? Eu queria chamar o pastor aqui. Agradeço a vocês, tá? De coração. Espero que vocês tenham entendido. E lembre-se, vamos ajudar uns aos outros. Ajudando uns aos outros, Cristo cresce. E a gente entende como é gostoso ser um mensageiro do Senhor. Amém? Glória a Deus. Salve de palmas do Senhor aí, irmãos.